Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio daqueles que você, gestor educacional, você educador, você professor, você amante da educação, precisa acompanhar porque é um assunto hoje extremamente importante, que gera dúvidas, curiosidades, debates. Mas antes de falar sobre o tema, é sempre um prazer tê-lo ao meu lado, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo. E dessa vez com um tema que vem impactando muito tanto a rede particular quanto a rede pública, e quando o sujeito ainda não presta muita atenção é muito difícil, né? Porque o Alan Jones, ele desvirtua no nosso próprio programa. Bem-vindo, Alan Jones. Muito obrigado. Só hoje já foram uns 10 programas, né, Jones? E você São 12. Mas eu fiz isso só para perceber, para analisar a sua capacidade de foco. Entendi. Entendeu? Então, saber se você conseguiria focar, entendeu? Então essa foi a intenção. A câmera não estava pegando, então só você que saiu como bobo, porque a câmera estava em você, eu e o Guilherme. Eu não sou multitarefas. Pois é, eu e o Guilherme aqui, nosso papo não tinha nada a ver com vocês dois. A câmera estava aí, ninguém nem sabe o que aconteceu. Mas graças ao Guilherme Goulart aqui, todo mundo viu, porque ele evidenciou esse fato. Pois é, a gente ensina, mais de 150 programas gravados e ele não aprende, mas tudo bem. Estamos aqui hoje com Guilherme Almeida. Um prazer tê-lo conosco, Guilherme. Muito obrigado por dispor desse tempo para a gente bater um papo aqui hoje. O Guilherme é presidente da Associação Nacional para a Inclusão de Pessoas Autistas. A Ania BR. Muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Falar de um tema tão desafiador e que me é tão caro, né? Sim. Guilherme, eu vou abrir já com uma questão que é um pouquinho problemática, que é o desafio de encontrar profissionais no mercado para contemplar essa necessidade tão crescente, tanto no público quanto no privado, que são esses profissionais com competência real para ajudar na transformação e na formação da criança com espectro autista. Como é que está sendo esse desafio de encontrar esses profissionais? Como é que está sendo isso? Como é que você vê isso no âmbito nacional dessa política pública? Olha, Xará, você mirou em um problema e você acertou em dois. Misericórdia. A primeira, como você bem destacou, é a falta de profissionalização, né? A falta de formação desse profissional. Mas um segundo desafio que me parece muito mais premente nas redes públicas é a banalização desse profissional. Como se toda e qualquer criança autista, surda, público-alvo da educação especial precisasse desse profissional de apoio, né? E na verdade não é assim. A gente tem que fazer exatamente uma avaliação, e a gente chama essa avaliação dentro do âmbito pedagógico de estudo de caso, para possibilitar fazer um plano de atendimento educacional especializado, que é quem vai dizer se existe a necessidade desse profissional ou não. Até porque, muitas vezes, se a gente banaliza esse profissional e entende que toda criança autista com deficiência precisa desse sujeito, muitas vezes o que a gente percebe no chão de escola, nas salas de aula, é um isolamento dessa criança. Exato. Né? O professor regente, que tem a responsabilidade pedagógica, se afasta dessa responsabilidade, essa responsabilidade acaba recaindo sobre esse profissional de apoio escolar, que na verdade ele tem uma responsabilidade muito mais em questões de habilidades de vida diária, como por exemplo alimentação, higiene, locomoção, e não a responsabilidade pedagógica, né? E com isso acaba toda a escola que devia agir como uma comunidade no atendimento à inclusão, afinal de contas não existe inclusão de um só, né? A inclusão é sempre no todo, acaba sendo segregada ali dentro do espaço coletivo, né? Então me parece que a gente tem duas questões muito importantes. O decreto 12686, que já vai estar sendo cobrado pelos tribunais de contas a partir de 2026, determina pelo menos 180 horas de formação. Ao mesmo tempo que ainda se tem essa ideia que a judicialização atrapalha muito, esses influencers da desgraça, né, que transformam a vida de uma pessoa autista numa coisa como se fosse uma coisa terrível, né, se voltam para essa questão como se fosse uma necessidade absoluta, quando não é. Cada criança é uma criança, né? Cada caso um caso, cada um tem sua especificidade de acessibilidade, né? É isso que é fundamental. Não entender que porque é isso que o filho do meu vizinho autista tem, que é exatamente o que o meu filho vai precisar. Né? Eu vejo um grande desafio aí, você pontuou muito bem, quando
outras pessoas tentam, não o responsável de fato pelo desenvolvimento do aluno, tentam interferir nesse processo, né? Hoje a gente tem um número de judicializações de processos onde a família fala, eu tenho o direito de ter um acompanhamento individual só para o meu filho, aquela criança de fato não tem essa necessidade, mas por acreditar nesses influências da desgraça aí, eles acreditam que tem esse direito e que isso vai ser bom para o filho deles. Eu acho que também tem um equívoco, Gui, quando eles se avalia muito, porque de fato o que a gente discute muito, Guilherme, a questão da inclusão é uma questão da escola. Com certeza. E aí, às vezes, a família, quando busca outros meios para interferir, é porque ela não reconhece uma coisa que você falou muito importante, que o profissional de apoio não é o profissional pedagógico. Ele é para aquelas necessidades básicas, a qual a criança, dado ao grau a qual está, ele precisa desse suporte. E às vezes a família cria uma expectativa como se ele fosse ter um profissional pedagógico exclusivo e faz uma exigência à escola, no qual a escola, na avaliação justamente das habilidades e competências do sujeito, entende que ele dá conta de fazer suas necessidades básicas, quer dizer, de suprir dentro do seu repertório tudo aquilo que a gente está chamando aqui de necessidades básicas, e às vezes a família interpreta isso como uma necessidade de trazer um profissional de apoio pedagógico que fosse trabalhar com essa criança, né? Exatamente. A família acredita que, de certa forma, esse profissional é um professor particular. E não deve ser um professor particular. Vamos pensar ainda mais no caso do autismo, né? Eu falo muito do autismo porque hoje as crianças e adolescentes autistas compõem quase metade do público-alvo da educação especial, né? Das matrículas realizadas. Então a gente tem uma demanda muito grande, mas vamos pensar comigo, né? Se é sobre a questão pedagógica, de escolaridade em si, né? Só criança autista tem dificuldade com matemática? Não. Só criança surda tem dificuldade com português? Não, né? Qualquer criança está sujeita a esses desafios de aprendizagem. Então vamos pensar que uma questão quando diz respeito à aprendizagem é a questão pedagógica, é a professor regente, o professor especialista que responde, né? E havendo alguma dificuldade ali, o instrumento correto é o reforço. A questão da educação especial, ela se comunica diretamente com a questão de acessibilidade. E a ideia do sucesso escolar também deve ser pensado, porque o sucesso escolar para nós adultos, né, são a criança atingir as habilidades e competências que a gente espera. Mas o sucesso escolar do ponto de vista da criança é o sentimento de participação, de pertencimento, né? E muitas vezes, nessa tentativa de suprir a ideia pedagógica de escolarização, a gente acaba atrapalhando essa criança na sua vivência com as outras crianças, né? com os outros colegas, o que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança, especialmente para uma criança autista, onde seus desafios estão particularmente vinculados à comunicação, à socialização, né? Esses são grandes desafios para a criança autista. Você coloca ali um adulto fazendo a mediação, né? Você não vai ter com que essa criança se desenvolva nesse seu desafio, mas você vai, na verdade, estar criando mais uma barreira que vai impedir que essa criança se relacione com seus pares, né? O plano de atendimento educacional especializado, pai, ele é muito importante, porque ele é justamente uma estratégia a qual as escolas têm esse instrumento para justamente conseguir atingir os marcos temporais, aquilo tudo que se precisa. Como é que você vê isso dentro da escola, desse plano, e a importância da implementação dele? Olha, é fundamental, até porque a gente teve uma grande vitória, né, que foi trazida pelo polêmico Decreto 12.686, né, de 2025, ele veio cheio de polêmica, mas uma das questões mais importantes foi uma consolidação sobre a não necessidade de laudo, né? Então já existia uma nota técnica desde 2014, quando a SECADI hoje, né, se chamava SECAD só, e ela já havia essa nota técnica dizendo que a escola não pode exigir o laudo para o desenvolvimento do plano de atendimento educacional especializado. O decreto, ele efetivamente proíbe que a escola ou o sistema de educação, o município, o estado, exijam o laudo. Por quê?
A grande questão estão nas barreiras que a pessoa com deficiência vivencia. Né? E o plano de atendimento educacional especializado, ele vai exatamente observar a barreira que cada criança, que cada adolescente vivencia. Ele vai atender e suprir essa barreira. Né? Então é um trabalho individualizado que ele é pensado para que a criança aprenda coletivamente, com todas as outras crianças. Né? Então a gente ter esse documento muito bem feito, muito articulado, é fundamental. A gente espera que não caia, como muitos PPPs são feitos, né? Onde a escola simplesmente copia e cola um PPP bonito que achou na internet, mas que não dialoga com a realidade da própria escola. Da mesma forma, esse documento ele tem que dialogar com a realidade da criança dentro daquele ambiente pedagógico. Hoje a gente está aqui num evento da Undime, então a gente tem muitos dirigentes aqui, municipais de educação, a gente tem muitas referências de educação. Tivemos no palco também o presidente Inder, que representa as escolas particulares. De maneira geral, não há distinção entre município, estado ou escolas particulares quando o assunto é inclusão. E eu queria saber, assim, que dica você daria ou de que forma você promoveria argumentos que de fato fortaleçam essa educação verdadeiramente inclusiva. O que falta de fato para a gente conseguir atingir uma inclusão verdadeira dentro das escolas na sua análise hoje? Olha, eu acho que a grande questão é a gente compreender que a educação inclusiva ela não devia ser exceção. Ela devia ser considerada como dia a dia da escola. Né? Porque a escola ela deve aprender a lidar com a diversidade, não com a uniformidade. Né? E uma grande questão que a Autistas Brasil, a entidade que eu presido, traz para esse evento, que em parceria com a Undime de Minas Gerais, a gente organizou um processo de formação de até 180 horas, exatamente no sentido para atender o comando legal decreto que determina 180 horas de formação, e a gente vai oferecer essas 180 horas por preço de custo. Né? A Autistas Brasil é uma associação sem fins lucrativos, né? Então a gente consegue oferecer para os municípios que são associados a Undime todo o processo de formação, tanto para o professor regente quanto para o profissional de apoio, professor de atendimento educacional especializado, formação que se inicia ali a um custo de hora de R$ 2,10, ou seja, é ínfimo perto do benefício que se tem. Né? Então eu acho que a grande resposta é essa, é uma formação adequada, né? Que muitas vezes as pessoas acabam se orientando pelo um olhar patologizante, ou seja, pelo olhar médico que se tem na condição, mas vamos entender que dentro da escola a gente tem aluno, a gente não tem paciente. Né? Pensando na educação, que eu falo que educação não é pública nem particular, a educação é uma coisa só, essa condição a gente pode estender isso às escolas particulares? Como é que funciona para as escolas particulares? Pode, as escolas particulares podem procurar a gente lá no site da Autistas Brasil, é autistas.org.br, ou conversar com a gente no nosso Instagram, que é @autistasbrasil, e a gente vai ter um prazer imenso, né, de poder conversar com as escolas, com as redes, exatamente para oferecer essa formação de qualidade, assertiva para os profissionais da educação como um todo, e uma questão que a gente tem como regra, né, é que essa formação tem que ser feita por todos os educadores, né? Não adianta só o profissional de apoio. Exatamente, só o profissional de apoio, só o professor de sala de aula, mas cada um tem que saber o seu papel, exatamente para que, no sentido de comunidade, né, as famílias compreendam o seu papel e a sua importância, os professores regentes, o profissional de apoio, a merendeira, o inspetor de aluno e as outras crianças como um todo, né? Porque, como eu destaquei, a inclusão se faz no todo, não se faz de forma segregada. Muito bem. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um episódio direto do Bifly Minas Centro. Sim, esse é o 11º Café com Prosa, um evento organizado, pensado, protagonizado por educadores, Undime, pelos dirigentes municipais, por todos aqueles que fazem a educação de Minas Gerais. Nós somos o BTO. Fiquem com Deus, até a próxima e lembre sempre, o boss tá on. Valeu!